Cláudia de Bulhões, no seu programa Gente da Gente, mais uma vez aqui no canal 22 da Grade da Net, conversando com um entrevistado que vai contar coisas que você não imagina que exista uma pessoa com tamanha espontaneidade, com tamanha ética, com tamanha cordialidade. Quem é? Daqui a pouco eu falo. Voltando aqui no programa Gente da Gente, Cláudia de Bulhões, entrando na sua casa. Muito obrigada por me deixar entrar na sua casa mais uma vez. Hoje nós estamos aqui com um convidado, uma pessoa que mora aqui, ó. Maravilhosa. Esta pessoa, alguém que já precisou do INSS, alguém que já precisou de alguma coisa dentro da legalidade, dentro da ética, conheceu ele. Quem é? O meu querido amigo Clesivaldo Moraes. Seja bem-vindo, Clesivaldo, ao programa Gente da Gente. Boa tarde, Cláudia. Para mim era uma satisfação muito grande em poder dividir esse espaço contigo aqui e falar especificamente da minha vida, do meu trabalho, daquilo que eu sempre me propus a fazer e reconheço que faço com muita dignidade, que é prestar serviço à coletividade através da instituição da qual eu faço parte, que é o INSS. Viram como ele se empolga quando fala no INSS? É, gente, ele já está se aposentando e é uma pessoa assim ímpar. Mas vamos lá. O nosso programa, Clesivaldo, hoje com você é homenageando a vida, é agradecendo a Deus por você estar aqui. Como? Por quê? Ora, Clesivaldo nos assustou um pouco, se é que eu posso dizer isso, com uma cirurgia que ele teve necessidade de fazer. Mas eu não vou falar, não. Fala, porque ele está no endeusamento com esse médico dele, que está uma coisa demais. Fala, Clesivaldo. Ah, Cláudia, isso para mim é fantástico. Eu tenho que agradecer a Deus, primeiramente, por poder ter a oportunidade de estar aqui contigo, frente a frente, lado a lado, com essa pessoa fantástica, essa pessoa maravilhosa que é você. Como você bem falou, a questão dessa cirurgia que me pegou de surpresa, lógico, eu estou aqui, agradeço primeiramente a Deus e vou continuar agradecendo para o resto da minha vida também a um ser humano espetacular. Primeiro como pessoa, depois como médico, que é o Dr. William Rogério Monteiro. Uma pessoa fantástica, um homem altamente ético, que dentro da Santa Casa de Misericórdia tem desenvolvido um trabalho fantástico. Um médico que não mede esforços para estar sempre com o seu paciente. E eu sou testemunha disso. Várias vezes após a minha cirurgia, ele ligava para minha casa para alguns procedimentos que eu tinha que fazer, como também alguns alertas. E a sua equipe lá da Santa Casa foi que me deixou muito mais empolgado, porque eu vi no Dr. Rogério um médico acima de tudo, compenetrado, voltado para o seu mistério, que é salvar vida. Eu quero dar os parabéns à Santa Casa de Misericórdia por ter em seus quadros um médico como o Dr. William Rogério e a sua equipe, que, sem dúvida nenhuma, Cláudia, tem dado uma grande contribuição para que o sucesso que a Santa Casa vem obtendo, não só a nível local, mas a nível nacional. Não sei se você está sabendo, mas tenho certeza que você, como uma pessoa informada, sabe que a Santa Casa hoje é detentora de um prêmio nacional. Logicamente, esse prêmio não veio de graça. Esse prêmio foi um reconhecimento dos seus abnegados funcionários, do quadro médico e de toda a sua direção, Cláudia. Olha, fantástico, viu, doutor William Rogério Monteiro? Estamos aqui fazendo o seu merchan.
graças ao nosso entrevistado. Mas, olha, muito obrigada por você nos dar de volta, inteirinho, nosso amigo Clesivaldo Moraes. Vamos para os nossos comerciais. Eu sou Cláudia de Bulhões, psicóloga. Eu escrevi um livro sobre o mal de Alzheimer. Vocês querem entender melhor o que é essa famigerada doença? Adquiram o livro neste endereço aqui e vocês vão saber como essa doença ocorre e como até pode evitar. Como evitar? Através de alguns exercícios tipo esse aqui. Não se amedrontem, adquiram o livro sobre o mal de Alzheimer e saibam tudo. Voltando aqui no programa Gente da Gente, no seu canal 22 da Grade da NET. Eu, Cláudia de Bulhões, tendo o prazer aqui de um bate-papo, porque eu não considero entrevista, eu não faço entrevista, eu faço bate-papo com meu querido Clesivaldo Moraes. INSS, Clesivaldo. Fala um pouquinho. Você tem alguma coisa pitoresca? E eu pego tudo de surpresa, sabe? Ele já veio reclamando porque eu não disse nada, o que era que ele tinha que fazer. Mas se eu disser, sai da espontaneidade. Aí eu pergunto, Clesivaldo, já teve algum caso interessante que você queira contar? Alguma coisa lá dos seus atendimentos no INSS? Ah, com certeza. Existem coisas fantásticas, acontecimentos que nos chamam muito a atenção. Tem um caso de um rapaz lá no meu trabalho, isso aconteceu recentemente, Cláudia, o funcionário pediu à segurada que trouxesse, que tirasse uma fotocópia frente e verso. Isso aconteceu faz pouco tempo. E ela, atendendo a solicitação do funcionário, saiu e voltou, depois de mais ou menos uma meia hora, com uma fotografia 3x4, frente e verso. Frente, o rosto e os cabelos atrás. Isso gerou... É verdade, aconteceu isso. E foi um constrangimento. O próprio rapaz ficou constrangido lá, mas ela entendeu que não tinha nada a ver com aquilo. E eu achei interessante que ela levou na esportiva, mas não deixa de ter sido um constrangimento e uma curiosidade. Interessante a gente observar essas coisas. Ô Clesivaldo, você já pensou alguém levar para você dizer, eu quero você, um xerox frente e verso, aí alguém traz meu telespectador traz uma foto da frente e do verso. Agora também a pessoa que bateu a foto foi, né? Foi bem, infelizmente aconteceu. Para não dizer outra palavra, né? Exatamente. Bem feliz. Ô Clesivaldo, como que é o seu trabalho no dia a dia? Cláudia, o meu trabalho,
eu acordo de manhã, vou feliz da vida, porque lá no meu trabalho eu consigo ser psicólogo, sociólogo, assistente social e, às vezes, até economista, por incrível que pareça. E é um trabalho que me engrandece, me envaidece. Eu fico feliz, eu trabalho há 32 anos na Previdência Social e é um trabalho que eu faço com gosto, com muito gosto. Mas me diz assim, você disse que exerce essas várias funções, como? Fala para o telespectador. Porque nós que estamos do lado de cá do balcão, ou que a gente ainda pensa em balcão, né? Ou do lado de cá da telinha, porque vocês trabalham com computador, sempre achamos que tudo é pelo lado de cá. Fala sobre o lado de lá. Com certeza. Eu vou citar um fato que é quase que rotineiro. A segurada vem, após requerer a pensão, recebe o seu pagamento, depois de 30, 40 dias, a pensão é dividida, é rateada entre ela e mais uma outra pessoa que ela não tem a mínima ideia o que aconteceu. Se dirige à agência do INSS, logicamente, lá no meu guichê, e vai procurar saber o que foi. Quando eu acesso o sistema, está lá um filho ou uma outra mulher que conseguiu provar, junto à Previdência Social, que era também dependente do esposo da requerente da pensão. E isso gera uma revolta. Às vezes a mulher se desmancha em lágrimas, porque é um salário mínimo. Quando é um salário relativamente bom, tudo bem. Mas quando se trata de salário mínimo, é dividido meio a meio. E a pessoa se revolta e entra em desespero, e aí é onde vai entrar a minha forma de agir e de tentar contornar uma situação que a mulher vai às lágrimas na minha frente. E eu, logicamente, tenho que ter uma habilidade para acalmá-la e que ela depois possa contestar. Uma aceitação e que, se tiver condição de contestar, via judicial. Meu amigo Clesivaldo, você falou da mulher, da tristeza da mulher. Mas eu não sou feminista, nem sou machista. Aí eu pergunto, já teve algum caso do homem também que quando foi receber a pensão ou qualquer coisa teve que ser dividido? Cláudia, muito bem lembrado mesmo. Acontece, isso é quase que uma rotina, não uma rotina diária, mas periodicamente aparecem esses casos lá. O segurado se dirige à agência da Previdência Social para questionar por que o dinheiro dele reduziu, porque só recebeu X, se no mês anterior ele tinha recebido mais. Aí o que é que ocorre? Acessa-se o sistema e a gente vai ver que foi gerado uma consignação no pagamento dele em função de uma pensão alimentícia. Ele tinha filhos menores e a mulher, logicamente, deve ter tentado algum acordo com ele pelas vias normais, não conseguiu, logicamente, ela foi em busca dos seus direitos por vias judiciais. E o que é que ocorre? Gera-se a consignação, o desconto e o salário dele vem lá embaixo, aí ele chega lá esbravejando. Aí vamos ver o que foi que aconteceu. Já chega quente, né? Exatamente. Porque isso é absurdo, não pode acontecer. Não, calma, a gente vai verificar o que foi que aconteceu. Quando a gente acessa o sistema, está lá, pensão dividida por decisão judicial. Juiz, a vara, onde foi requerido o processo, digo, olha, cidadão, essa pensão, o seu benefício, ele foi dividido por conta de uma decisão judicial que está descontando em prol de um filho seu. O juiz foi quem determinou. Aí o cara muda completamente, sai calminho. Ele aí lembra que ele fez alguma coisa que tem um filho. Exatamente. Clesivaldo, outra pergunta. Porque você é que está no dia a dia. Você não é juiz, você não manda essas coisas, mas você executa, certo? Quando vem uma pessoa... Já teve casos de pessoas, tipo assim, tia, terem que dar pensão porque o pai não tinha dinheiro, a mãe não tinha dinheiro, avô, avó,
Você tem algum caso desse? Olha, Cláudia, no meu guichê não passou ainda, mas nós temos conhecimentos, lógico, por vias judiciais, que algumas avós já foram detidos por conta de... Detido é preso, né? Detido é preso. Já por pensou, conta você que é avó, de não pagar, do pai, do menor, não pagar a pensão alimentícia aos filhos. Isso temos conhecimento tranquilamente. isso há pouco tempo a gente teve até um caso de um ex-governador, né, que eu não vou citar o nome, mas todo mundo sabe, que foi preso porque o filho não pagava a pensão. Então essas coisas acontecem terrivelmente. Clesivaldo, a vida do INSS é muito importante, sabe? Nós reclamamos, mas como é bom quando se aposenta e tem aquela merrequinha do INSS. É muito bom. Não deixe de pagar o seu instituto, porque é a sua segurança. Vamos para os nossos intervalos, porque nós vamos entrar em outra parte da vida de Clesivaldo. Eu sou Cláudia de Bulhões, psicóloga. Eu escrevi um livro sobre o mal de Alzheimer. Vocês querem entender melhor o que é essa famigerada doença? Adquiram o livro neste endereço aqui e vocês vão saber como essa doença ocorre e como até pode evitar. Como evitar? Através de alguns exercícios tipo esse aqui. Não se amedrontem, adquiram o livro sobre o mal de Alzheimer e saibam tudo. Cláudia de Bulhões, novamente aqui na sua TV Maceió. Hoje, com Clesivaldo Moraes. Conversamos um pouquinho sobre as suas atividades no Instituto Nacional de Previdência Social. Previdência Social, do qual ele muito se orgulha. Agora vamos um pouco para a vida pessoal de Clesivaldo. Ele tem maior orgulho de dizer que é arapiraquense. Ah, Cláudia, eu tenho muito orgulho daquela terra, porque são minhas raízes, minha família. Fui lá onde eu despertei para a vida com a minha profissão. Primeira profissão foi fotógrafo. Trabalhei na Gazeta, Jornal de Alagoas. Fui fundador também da Tribuna de Alagoas. É mesmo? Do saudoso Teotônio Vilela. E, com certeza, esses trabalhos me colocaram num patamar que só me engrandeceu e me envaideceu como profissional e para que eu pudesse tirar a minha manutenção. A fotografia, Cláudia, para mim, ela exerceu um papel fantástico, porque eu comecei a tirar fotografia, eu tinha 14 anos. Enquanto você vai falando, vamos aparecendo aqui algumas fotos de Clesivaldo.
fotos históricas. Isso mesmo, isso mesmo. E a fotografia, você sabe que é um instrumento, ela diz mais do que um texto, né? É verdade. E foi através, volto a repetir, da fotografia que me deu sustentação, que me deu condição de lutar por uma vida melhor, de também proporcionar à minha família um bem-estar. Eu comecei a fotografar com 14 anos e que muitas vezes eu ia para determinados eventos, as pessoas não acreditavam que o serviço poderia sair de boa qualidade, né, Cláudia? Por quê, Clevaldo? Porque eu era uma criança, né? O motivo era exatamente esse. E para você ter uma ideia... Nós temos aqui essa foto sua. Você aqui está bem garoto ainda, já fotógrafo. Com certeza, é. Exatamente isso, Cláudia. E voltando às minhas origens, a nossa queridíssima Arapiraca, na minha época, modéstia à parte, se tivesse um casamento lá em Arapiraca e eu, Clesivaldo, não fosse o fotógrafo, sem nenhuma discriminação, o casamento não seria um casamento de pessoa importante. Olha, entendeu? Isso é super. Exatamente, Cláudia. Muito bom isso. E você ingressou para ser fotógrafo ou para fotografia como, Clê? A necessidade da vida, Cláudia. Na época, faz muito tempo, e como faz tempo... Você agora está rico? Não, eu sou rico das graças divinas. Chique! Mas eu usufruo hoje do meu trabalho, dá muito bem para mim me manter. E voltando à questão da profissão, quando surgiu, não sei se que você lembra, quem é do interior lembra aquela fotografiazinha chamada binóculo, que a gente olhava assim. Olha o binóculo aqui. Vamos ver o binóculo. Então, Cláudia, eu comecei a fotografar, tirando fotografia nos campos de fumo. As pessoas no trato da colheita do fumo, eu tirava fotografia e depois ia entregar, e aquilo foi me despertando, e como a fotografia, no caso, na época, me dava... Você tinha que idade, menina? Tinha uns 14 anos. Desde 14 anos ele luta pela sobrevivência. Hoje as crianças não podem mais trabalhar. Não pode. Né? Mas, graças a Deus, foi o ponto de partida que me despertou como profissional. Eu tive um estúdio fotográfico em Arapiraca. Na época, eu fazia fotografia com 5, 6 metros de tamanho. Fiz muito para empresas, entendeu? Foi um trabalho que naquele tempo não chamava assim, mas é um pôster. É um pôster. Hoje chama um painel, né? Feito através da tecnologia moderna, né? Mas naquela época era um trabalho muito grande, mas a gente fazia esse tipo de fotografia. Como você fazia uma fotografia tão grande? Porque antigamente tinha que molhar, não tinha? Exatamente isso. Como a fotografia era grande, Cláudia, você tinha que separar bandejas com líquido, né? O revelador, que é o produto líquido que vai revelar a fotografia que você bateu. Numa sala escura. Exatamente isso. Com uma luz vermelha, interessante. E de uma claridade pequena. Porque senão o papel fotográfico, ele vela. O que é que acontece? Com a esponja, eu passava o líquido revelador em cima do papel no chão. Isso só podia fazer à noite. Logicamente, por um dia não dava condição para fazer isso. E depois passava o fixador, que era para fixar a imagem no próprio papel. Fotografias com 1 metro, 2, isso a gente fazia tranquilamente. Esse líquido revelador era corrosivo? Não. E outra coisa, Cláudia, quando você vê hoje uma foto amarelada, manchada, motivo... simplesmente a foto não foi bem fixada. Olha que interessante. O fixador... Repete, Clesivaldo. Sobre essa dica do papel amarelado. As fotografias preto e brancos, especificamente, hoje, você encontra fotografias antigas que estão intactas do mesmo jeito. Porque o profissional exerceu a sua profissão ali com muita lisura. Não fez aquela fotografia às pressas para unicamente visar o dinheiro. Certo. E uma das coisas que sempre me engrandeceu foi isso. Eu tenho pessoas hoje, 20, 30 anos, são casadas, tenho contato, inclusive até via Facebook, essa arma maravilhosa, que Clesivaldo,
As fotos do meu casamento estão do mesmo jeito. Fantástico. E aquilo, Cláudia, me orgulha, porque eu conheço outras fotografias que já praticamente não existem mais. Desapareceu, por conta do profissional não ter tido zelo com o trabalho que ele fez. Vamos para os nossos comerciais, porque a vida de Clesivaldo é uma viagem. Vamos pela uma viagem com Clesivaldo. Eu sou Cláudia de Bulhões, psicóloga. Eu escrevi um livro sobre o mal de Alzheimer. Vocês querem entender melhor o que é essa famigerada doença? Adquiram o livro neste endereço aqui. E vocês vão saber como essa doença ocorre e como até pode evitar. Como evitar? Através de alguns exercícios tipo esse aqui. Não se amedrontem, adquiram o livro sobre o mal de Alzheimer e saibam tudo. Cláudia de Bulhões, voltando aqui na sua telinha. E agora com uma revelação. Eu estou aqui com Clesivaldo Moraes, ou de Moraes, o homem das 3 mulheres. Ele tem 3 mulheres. Como? Sei não. Como é isso, Clesivaldo? Você tem 3 mulheres? Ah, Cláudia, isso me engrandece, me envaidece. Tenho sim 3 mulheres. Minha esposa Lúcia. 3 mulheres. Minha esposa Lúcia, que é parceira do INSS também, fizemos o concurso juntos, né, e continuamos juntos até hoje. E desse nosso casamento nasceram 2 filhas. Ah, entendi. Vá. Ó, meu telespectador. As 3 mulheres dele. É a esposa e 2 filhas. Exatamente. Fabiana e Poliana, graças a Deus, 2 filhas maravilhosas. E bonitas. São psicólogas que exercem o seu trabalho com toda a dignidade, também igual a mãe, que é psicóloga, e eu estou lá, no meio das 3 mulheres. Das 3 mulheres. 3 psicólogos. Clesivaldo e suas 3 mulheres. Eu não disse 3 esposas, eu disse 3 mulheres. Lúcia, como é que você está tanto tempo com esse homem, Lúcia? Aí parece que eu estou dizendo, não, ele é bonzinho, muito bonzinho. Clesivaldo, continuando pela sua família, como é que você vê a família, a sua família? Nessa sociedade, você, apesar que elas já são adultas, mas tudo tem preocupação. E nós estamos numa fase que é tudo muito conturbado, né? Como é que você vê? Olha, eu coloco cada saia justa. Verdade, Cláudia. A instituição família é uma espécie em extinção. Infelizmente, hoje, para se formar ou se criar uma família é muito difícil. Primeiro, a televisão
ela destrói os lares. Você tem clareza disso? Como a televisão ela contribui para determinadas coisas, ela ajuda, mas em outras ela consegue destruir os valores. Exatamente. Para que eu estou vendo novela. Os valores morais, hoje, é uma coisa degradante. E eu vejo a família... Só um minutinho. Os valores morais não são os mesmos valores de Clesivaldo Moraes. Ah, com certeza, com certeza. Gostaram? Graças a Deus, eu tenho a minha família. Cláudia, eu vou dizer para você, vou completar 40 anos de casado. Ah, de casado. Exatamente. Tivemos dificuldades, temos problemas, mas que graças a Deus eu consigo, juntamente com minha esposa, administrar as adversidades que, porventura, elas aparecem. Mas, logicamente, eu acredito que se não tivesse essas adversidades, logicamente a coisa viraria uma rotina e, consequentemente, quando algo vira rotina, você vai perdendo aquele elo de satisfação, aquela alegria, aquele contentamento. Então, primeiro, você tem que ter um relacionamento com os pés no chão e olhando para Deus, ou com os joelhos postados no chão, e todo dia pedindo a Deus e agradecendo, porque você tem uma família que são seus ensinamentos que vai dizer amanhã quem serão os seus filhos. Eu não tenho a menor dúvida disso, Cláudia. Esta é a família. E Clesivaldo de Moraes está dando seu depoimento, o que é uma família, porque não é só a família dele. É o que é uma família e o que deve ser uma família. Verdade. Os pais atualmente, Clesivaldo, está certo, existe uma falta de tempo, porque todo mundo quer ter um padrão de vida melhor do que o possível. Aí os pais, as mães viram mãe de celulares, né? Porque atualmente ainda é melhor porque se tem um celular para saber como é que está em casa, que a mãe tinha que ficar em casa, né, Clesivaldo? Hoje não se permite mais isso com as dificuldades que se tem na vida. Vamos para os nossos comerciais. Eu sou Cláudia de Bulhões, psicóloga. Eu escrevi um livro sobre o mal de Alzheimer. Vocês querem entender melhor o que é essa famigerada doença? Adquiram o livro neste endereço aqui. E vocês vão saber como essa doença ocorre e como até pode evitar. Como evitar? Através de alguns exercícios, tipo esse aqui. Não se amedrontem, adquiram o livro sobre o mal de Alzheimer e saibam tudo. Novamente na sua casa, Cláudia de Bulhões, na sua telinha do canal 22, que é a TV Maceió, e também pela internet, a TV Maceió ao vivo e a TV Gente da Gente, pela web. Hoje estamos num bate-papo
com Clesivaldo Moraes, que é o homem do INSS. Já passamos pelo INSS, já passamos pela família, estamos fazendo uma viagem na vida dele. Agora nós vamos falar sobre Rotary. Ó, Clesivaldo, você é fanático por Rotary. Só pode, porque vir para uma entrevista na televisão com a camisa de Rotary é fanático por Rotary. Fala, rapaz, o que você faz desse Rotary? Ah, Rotary. Ô, Cláudia, desculpa. Rotary é uma das grandes sustentações da minha vida. E eu não poderia falar em Rotary ou falar de Rotary sem que eu aqui falasse do meu padrinho de Rotary. Juiz arapiraquense, uma pessoa extraordinária, Dr. José Firmino de Oliveira, que é o meu padrinho de Rotary, que foi o responsável até hoje por minha entrada em Rotary. Você está no Rotary desde que ano? Eu estou no Rotary desde 2002. E, para mim, o Rotary tem sido uma das coisas espetaculares que aconteceu na minha vida. Eu faço parte, Cláudia, como você também faz, de uma instituição secular que existe em mais de 200 países, que contribui para a erradicação da poliomielite no mundo. Para você ter uma ideia, Cláudia e telespectadores, uma das coisas mais fantásticas de Rotary foi essa, a erradicação da poliomielite no mundo. Qual é o seu Rotary aqui, Marcel? Eu pertenço ao Rotary Clube Marcel Farol. Olha o orgulho dele. Com certeza. Marcel Farol, onde lá eu tenho companheiros fantásticos, companheiros que mostraram para mim, mais do que tudo, o que é Rotary. Nós temos lá uma enciclopédia rotária chamada Carlos Bulhões, que por coincidência, ele desde que nasci. Seu irmão. E é através de pessoas como Carlos Bulhões que você se empolga em Rotary. Mas, Cláudia, voltando... E atualmente o presidente é o Antônio, né? O nosso queridíssimo Antônio Português, proprietário da rede... Da Polisport. Polisport, exatamente. Um abraço, Antônio. Uma figura fantástica, um coração... Você desculpe eu dizer, mas ele levantou o farol. Não precisa pedir desculpa. Ele levantou o Rotary Farol. E a gente, para dizer a verdade e mostrar, você consegue levantar com ações. E uma das grandes ações do Antônio foi a campanha do Banco de Cadeira de Rodas, juntamente com a maçonaria. Essas fotos que nós temos aqui, das cadeiras de roda. Então, Cláudia, essa é uma das coisas que mais me engrandece em Rotary. Para você ter uma ideia, o último caso de poliomielite que aconteceu no Brasil foi em 1994, na cidade de Souza, lá na Paraíba. E muita gente não sabe, mas o Rotary tem dado sempre a sua contribuição para a erradicação dessa doença que hoje só existe, graças a Deus, em 4 países do mundo, que fica localizado lá na África. E que nós estamos atrás. Com certeza. Nós, o Rotary. E não é qualquer instituição, Cláudia, que tem uma fundação chamada Fundação Melinda Gates, propriedade do dono da Microsoft, Bill Gates, que doou recentemente quase 400 milhões de dólares. Eu disse milhões de dólares para que, juntamente com a Fundação Rotária, venha contribuir para a erradicação da poliomielite. Carlos Canseco, o mexicano, ele foi uma das criaturas mais felizes quando abraçou essa causa junto com a Organização Mundial da Saúde. Trabalhar com o objetivo de acabar com a poliomielite. Cláudia, você sabe, tem conhecimento tanto quanto eu, que Rotary conseguiu parar uma guerra para que as crianças fossem vacinadas. Esta guerra foi lá entre os talibãs, né? E isso nos engrandece. Você se empolga, mas principalmente porque você tem uma função muito importante dentro de Rotary Internacional. Você é um governador assistente do governador Adailton Reis.
do distrito 4.390. Esse distrito tem... Fala. Tem quantos estados? O Rotary Club no nosso distrito 4.390, como bem você fala, ele abrange o norte da Bahia, Sergipe e o estado de Alagoas. E que, para nossa alegria, este ano rotário 2015-2016, o governador distrital é o nosso companheiro Adailton Reis, lá da nossa querida Arapiraca. Sou governador assistente dele, com muita honra, já fui governador assistente de outros governadores, igualmente a você é também governador assistente do nosso queridíssimo Adailton Reis, que vem desempenhando um papel espetacular de Rotary. Rotary é uma instituição que serve à humanidade. E nós pagamos para pertencer à Rotary. Rotary não nos dá, vamos dizer assim, não nos dá dinheiro. Nos dá assim, a satisfação de ver as pessoas acolhidas. Eu costumo dizer, sabe, Clesivaldo, as pessoas dizem assim, nós estamos fazendo poucas ações, mas na hora que a gente dá a nossa parcela econômica, nós estamos participando das ações mundiais de Rotary. Então, nós não fazemos tão pouco, certo? Complemente, meu governador. Verdade, Cláudia. O Rotary tem um lema que eu acho espetacular: dar de si sem pensar em si. E o rotariano é isso. O rotariano, ele paga para ser rotariano. Mas aquele rotariano que realmente veste a camisa de Rotary e que está presente no dia a dia em suas reuniões para servir a sua comunidade. Nós temos clareza que nem sempre o governo cumpre com as suas funções, mas nós, rotarianos, não esperamos por isso. Você sabe, nós temos várias ações no nosso estado. Pedido licença para lhe cortar, porque ninguém quase sabe que aquelas shelter box, quando nós tivemos toda aquela inundação do estado de Alagoas, aquela shelter box, eu vou mostrar aqui nessa tela, foi oferecida por Rotary Internacional, por nós rotarianos. Aquele apoio que se teve em União dos Palmares, em Branquinha, em Murici. E o rotariano fica quieto, não diz. E que eu acho que agora a gente tem que partir com mais agressividade para dizer o que é Rotary, para poder ter mais ações. É essa a ideia que eu tenho. Porque você sabia, meu telespectador, que essas shelter box, essas tendas, foram doadas por nós, pelos rotarianos? Foram. Não foi pelo governo, não. Fomos nós, do mundo todo, que sempre estamos presentes nas catástrofes. Vamos dar um intervalo, porque agora eu também me emocionei, porque eu estive lá dentro da lama. E vamos dar um intervalo até daqui a pouco. Eu sou Cláudia de Bulhões, psicóloga. Eu escrevi um livro sobre o mal de Alzheimer. Vocês querem entender melhor o que é essa famigerada doença? Adquiram o livro neste endereço aqui. E vocês vão saber como essa doença ocorre e como até pode evitar. Como evitar? Através de alguns exercícios, tipo esse aqui. Não se amedrontem, adquiram o livro sobre o mal de Alzheimer e saibam tudo.
Estamos aqui no seu programa Gente da Gente, eu, Cláudia de Bulhões, com uma pessoa muito querida chamada Clesivaldo Moraes, e ainda vamos falar um pouquinho de ações de Rotary, porque Clesivaldo quer amarrar um assunto do qual ele fez parte, Shelter Box, nas inundações 2010 ou 2012. Mais ou menos isso. Mas Cláudia. 2012. O que aconteceu com você nesse período? Ah, Cláudia, você lembra muito bem. A minha instituição, a qual eu pertenço, trabalho, me designou para tirar as férias de um funcionário lá, em União dos Palmares. E foi justamente na época que ocorreu a tragédia. E, para minha surpresa, através do Rotary Club lá de União dos Palmares, que é um clube que foi fundado e que tem como responsável pela sua carta de fundação ninguém nada mais, nada menos do que um presidente da República, muito bem, Cláudia, chamado Fernando Henrique Cardoso. Então, como os rotarianos do país inteiro tomaram conhecimento da existência do Rotary, o que foi que aconteceu, Cláudia? Chegaram vários caminhões, até com geladeira, colchão, sofá, e eu estava lá nesse período e vi a importância de Rotary. Isso me emociona. A grandeza de Rotary me emociona, não só no nosso dia normal, mas nessas dificuldades. Então, chovendo muito, a cidade acabada, e eu saía do trabalho, ia ajudar a armar as barracas lá, junto com o pessoal que veio da Shelter Box. E foi um dos trabalhos mais fantásticos que eu fiz até hoje. E nunca esqueci, porque o Rotary conseguiu minimizar o sofrimento de centenas de famílias, principalmente lá na cidade de União dos Palmares, onde carros com alimentos chegavam a todo instante, toda hora, o depósito ficava bem em frente à instituição onde eu estava trabalhando, lá o INSS, e eu constantemente podia dar uma saidinha e ver lá a solidariedade do povo brasileiro, Cláudia. É uma coisa espetacular. Através de Rotary também. Exatamente, isso lembra muito bem. Isso graças a Rotary. Vamos, assim, passar um pouquinho mais sobre Rotary, sobre a Lagoa, sobre uma porção de coisas que nós temos que fazer. Nós vamos dar um intervalo, porque nós vamos voltar, sabe com quem? Com o artista Clesivaldo Moraes. Ele é um artista, sim, ele é um artista, sim. O que você faz que envolve as pessoas, que as pessoas ficam assim maravilhadas com você? Clesivaldo, eu não quero que você faça, eu quero que você diga. O que você faz? Ah, Cláudia, tem uma coisa que eu adoro, francamente, é poesias, principalmente poesias matutas, porque ela retrata as nossas raízes, ela mostra a nossa cultura. E como eu sou uma pessoa, eu pesquiso muito a questão da cultura, principalmente a cultura dos nossos antepassados, a cultura atual e a cultura de uma forma geral, e eu vejo a poesia como uma cultura fantástica. E eu gosto, por incrível que pareça, e constantemente sou convidado. E não existe reunião de Rotary que ele não faça não diga uma poesia matuta. E recentemente eu fiz Você não vai falar agora. Olha a minha autoridade, você não vai falar agora. Vamos esperar um pouquinho, vamos dar um intervalo, porque você vai falar essa poesia de uma maneira lindíssima.
Cláudia de Bulhões, psicóloga. Eu escrevi um livro sobre o mal de Alzheimer. Vocês querem entender melhor o que é essa famigerada doença? Adquiram o livro neste endereço aqui e vocês vão saber como essa doença ocorre e como até pode evitar. Como evitar? Através de alguns exercícios, tipo esse aqui. Não se amedrontem. Adquiram o livro sobre o mal de Alzheimer e saibam tudo. Estamos aqui com Clesivaldo de Moraes, que vai nos brindar, e a você também, telespectador. Ele está brindando a vida, porque vocês já assistiram desde o início por que ele está brindando a vida e por que ele vai brindar você agora e com o quê? Clesivaldo, o que você vai fazer para o nosso telespectador? Ah, Cláudia, eu vou recitar poesias, que é uma coisa que eu gosto de fazer, porque a poesia, ela representa a cultura do nosso povo. Fica à vontade. José Laurentino, companheiro servidor da Previdência Social lá da Paraíba, escreveu a história do matuto que se meteu a ser goleiro de futebol, que começa mais ou menos assim. Hoje o pessoal do mato já está se civilizando, pois tem matuto estudando para as bandas das capitais, pois já tem moça que namora com os imbigos de fora e é de sete coisa e tá. Mas essas coisas eu estranho, me dando e não acompanho a tal civilização, pois nem que a morte me mate. Eu nunca fui numa boate, eu nunca vi televisão. E esse tá de cinema, eu não sei nem como é. Se é homem, se é mulher, se vem da lua ou do sol. Um teatro eu nunca vi e também nunca assisti um jogo de futebol. Mas pro arte dos pecados, um filho com padre Chico, um fazendeiro mais rico que tem naquele arredor, se inventou de inventar um jogo de futebol. E no pátio da fazenda mandou armar 2 barras. Aí eu fui assistir a farra do lote de vagabundo. Mas quando eu vi, afrouxei. E confesso que achei a coisa melhor do mundo. Eu, um caboclo lazarino com 2 metros de altura, os braços dessa grossura, medo pra mim é sulipa. Aí aceitei o convite pra modo jogar de equipa. Me deram um calção listrado e um pá de joeira, também um pá de chuteira e uma camisa de gola. Aí eu gritei, diabo, eu já peguei touro brabo e derrubei pelo rabo, por que não pego uma bola? Sei que o jogo começou, o juiz, um homem honesto, pra começar era Ernesto, o nome do apitador, que metido a justiceiro, pra modo o jogo parar, bastava o cabra chutar na cara do companheiro. Bola vai, bola vem, aí o filho do compadre Giba se inventou de dar uns driba no filho da Chica Brejeira, mas esse deu uma rasteira, que o coitado do matuto passou uns 15 minutos se enrolando na poeira. Aí o juiz mandou chutar uma bola contra eu. Só porque o fullback deu um coice no honorato. Mas aí o juiz errou, né? Pois se o fullback chutou, ele é que pagasse o pato. Mas afinal, meu patrão, eu não gosto de confusão. Mandei o cabra chutar e fiquei esperando o choque. Mas tanta força a bola vinha, que vinha pequenininha, com uma bala de bodoque. Mas quando eu fui pegar a bola, me atrapalhei, meu irmão. Passou por entre os meus braços, bateu numa região que foi batendo eu caindo, espulinhando no chão. Aí o povo caiu em riba, me deram um chá de jalapa, uns 10 copos de garapa e um chá de quixabeira. E quando eu tive uma melhora, joguei a chuteira fora e saí batendo as poeiras. E desse dia pra cá,
eu não jogo mais de goleiro, nem com chuva e nem com sol. E a peste é que passa perto de um campo de futebol. Eu sou Cláudia de Bulhões, psicóloga. Eu escrevi um livro sobre o mal de Alzheimer. Vocês querem entender melhor o que é essa famigerada doença? Adquiram o livro neste endereço aqui. E vocês vão saber como essa doença ocorre e como até pode evitar. Como evitar? Através de alguns exercícios, tipo esse aqui. Não se amedrontem. Adquiram o livro sobre o mal de Alzheimer e saibam tudo. Maravilhada com as poesias de Clesivaldo Moraes. Ó, filho de Deus, o que é que você vai agora dizer para o nosso telespectador? Ah, Cláudia, eu vou homenagear a minha Maceió. Eu vou recitar uma poesia aqui do grande Eugênio Calheiros, que é O Gogó da Ema. Fica à vontade. Meu lindo Gogó da Ema, tu és um belo poema que a natureza escreveu. Baseado nessas praias, cozidas com brancas saias que a Ponta Verde cozeu. Te chamam de Alejão só por não ter perfeição da tua espinha dorsal. Ah, mas se tu fosses perfeito, não terias tal conceito no conceito universal. Ah, se o Rosalvo Ribeiro, o genial pintor brasileiro, renascesse onde viveu, de certo o Gogó da Ema lhe serviria de tema no mais lindo quadro seu. Eu sou Cláudia de Bulhões, psicóloga. Eu escrevi um livro sobre o mal de Alzheimer. Vocês querem entender melhor o que é essa famigerada doença? Adquiram o livro neste endereço aqui. E vocês vão saber como essa doença ocorre e como até pode evitar. Como evitar? Através de alguns exercícios, tipo esse aqui. Não se amedrontem. Adquiram o livro sobre o mal de Alzheimer e saibam tudo.
voltamos aqui com Clesivaldo de Moraes. Estamos nos nossos minutos finais e agradecendo a participação dele maravilhosa. O que você quer dizer para o telespectador que lhe ouviu, que agora já conhece você demais? Ah, Cláudia, eu quero, logicamente, agradecer a oportunidade que a TV Maceió está me dando de poder expor a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser e também mostrar os meus dotes artísticos, né? Então, isso me envaidece e quero também agradecer a companheira Cláudia, porque sem essa oportunidade, Cláudia, eu não estaria aqui mostrando quem é o Clesivaldo de Moraes. Agradeço mais uma vez e que os telespectadores possam desfrutar desse maravilhoso programa da minha queridíssima e adorável Cláudia Bulhões. Muito obrigada. Ficamos aqui. Até o próximo programa. Eu sou Cláudia de Bulhões, psicóloga. Eu escrevi um livro sobre o mal de Alzheimer. Vocês querem entender melhor o que é essa famigerada doença? Adquiram o livro neste endereço aqui. E vocês vão saber como essa doença ocorre e como até pode evitar. Como evitar? Através de alguns exercícios tipo esse aqui. Não se amedrontem, adquiram o livro sobre o mal de Alzheimer e saibam tudo.